Jovem grávida se mudou para o trailer abandonado na floresta, até que ouviu algo debaixo da terra. Ela comprou um velho trailer abandonado com as últimas moedas que lhe restavam. Pensou que seria apenas um abrigo improvisado para ela e o bebê que estava por vir, um esconderijo no meio da mata. Mas ao limpar o chão apodrecido, escutou um som que vinha de debaixo da terra, um som que mudaria para sempre o destino da sua vida. Você consegue imaginar o que é perder tudo, até mesmo a esperança, e ter que viver num pedaço de metal enferrujado no meio do nada, só para descobrir que bem debaixo dos seus pés, algo ou alguém estava escondido esperando por você? Parece uma história de filme, mas aconteceu de verdade no interior do Paraná em 1988. E o que essa jovem encontrou lá embaixo não era só um mistério, era um segredo capaz de destruir os poderosos e reescrever o significado da coragem humana. Mariana Souza tinha apenas 23 anos quando seu mundo desmoronou. Era 1988 e o ônibus que transportava os trabalhadores rurais da colheita de café capotou na curva conhecida como a Serra do Gavião. Seu marido, Diego, nunca voltou para casa. A cooperativa agrícola, após meses de enrolação, lhe entregou um envelope com alguns milhares de cruzados como indenização. Era uma miséria. 120 mil cruzados da época que mal davam para sobreviver um mês. 120 mil cruzados que representavam a vida de um homem bom, um pai que nem chegou a conhecer seu filho. 120 mil cruzados que cabiam no bolso do seu vestido surrado. Mariana era viúva agora, grávida de 6 meses e completamente sozinha. Diego tinha sido sua âncora, um homem quieto, mas de mãos fortes, que sempre voltava da roça com um sorriso cansado e uma fruta escondida para ela. Ela ainda lembrava da última manhã dele, como ele tinha colocado a mão na sua barriga antes de subir no ônibus. "Cuida do nosso filho, Mari", ele disse. "Me promete que vocês vão ficar bem." Ela tinha prometido, sem saber que essa promessa se tornaria uma sentença de luta diária. Seguir em frente foi mais brutal do que qualquer promessa podia antecipar. Sem o salário de Diego, o dono da pequena casa de madeira onde moravam deu 2 semanas para ela desocupar. Mariana não tinha família próxima. Todos tinham migrado para o sul, para Curitiba ou mais longe. Se viu na rua, dependendo da caridade da paróquia e do pouco que ganhava lavando roupa alheia no rio. Durante 2 meses, dormiu no chão da casa paroquial graças à piedade do padre Antônio. Mas a pressão das boas famílias da cidade crescia. Não viam com bons olhos uma viúva grávida invadindo a casa de Deus. Mariana sabia que seu tempo ali estava acabando. Foi então, numa manhã fria de junho, que tudo mudou. O zelador, seu Chico, um homem de poucas palavras, disse que o dono da casa tinha queimado os poucos pertences que ela não conseguiu tirar. Mariana sentiu que o chão desaparecia. Para onde iria? Como sobreviveria com um bebê a caminho? Só lhe restavam 65 mil cruzados daquela indenização, guardados num envelope amarrado à cintura. Um dinheiro que tinha jurado não tocar, exceto por uma emergência de vida ou morte. Esta era essa emergência. Caminhou durante dias com a barriga de 6 meses pesando, perguntando em cada portão. Procurava trabalho, um teto, qualquer coisa. Mas numa cidade pequena como Guarapuava, uma mulher sozinha e grávida não era uma oportunidade, era um problema. As portas se fechavam com desculpas educadas, mas firmes. "Já temos quem nos ajude, moça. Não tem espaço para mais gente. Talvez na serraria procurem cozinheira, mas não aceitam gestante." E depois tinham os outros olhares, os de homens que viam seu desespero como um convite. O capataz da serraria, um homem gordo de bigode suado, olhou para ela de cima a baixo. "Uma moça nova como você não devia sofrer tanto", disse ele, sua voz insinuante. "Eu podia oferecer uma casinha confortável, boa comida, em troca de companhia." Mariana sentiu o ácido subindo pela garganta. "Procuro trabalho honesto, senhor", respondeu virando as costas e saindo dali com a pouca dignidade que lhe restava, as lágrimas seguindo-a como uma sombra.
Por 4 noites dormiu encolhida debaixo de uma ponte de pedra, coberta com papelões que tinha encontrado. O frio da região sul cortava até os ossos, e Mariana passava a noite tremendo, não de frio, mas de medo, de que o bebê sofresse, de que a assistência social tomasse sua criança quando nascesse. Os 65 mil cruzados continuavam na sua cintura queimando. Sabia que precisava usá-los não para comida, mas para um abrigo, por mais miserável que fosse. Foi numa tarde cinzenta, quando o vento soprava poeira e folhas de eucalipto, que Mariana entrou no mercadinho do seu Zé para comprar 1 quilo de arroz e um pouco de óleo, usando as últimas moedas soltas que tinha. Estava tonta de fome, mas se mantinha ereta, recusando-se a parecer fraca. Atrás do balcão de madeira, 2 homens com botas enlameadas tomavam café. Mariana reconheceu um deles. Era o Tião, um homem que fazia fretes numa caminhonete velha. O outro era um desconhecido, um comprador de madeira. Aquele trailer continua lá apodrecendo, dizia o Tião limpando a boca. O dono, aquele argentino maluco, morreu faz anos e ninguém reclamou. A prefeitura quer tirar, mas está muito dentro da mata. Custa mais remover do que vale. E quem ia querer essa porcaria? O outro continuou. Esse trailer tá mais furado que peneira. Dizem que o argentino, um tal de Gonzalo, estava metido em coisas estranhas. Sumiu assim do nada. O Tião prosseguiu. Estão pedindo 100 mil cruzados só pelo direito de ocupação do terreno, mas aposto que se alguém chegar com 50, eles aceitam, só para não ter que mexer nisso. O lugar é amaldiçoado, dizem. Longe de tudo, só serve para quem já não tem mais nada a perder. Mariana sentiu o coração dar um salto. Trailer por 100 mil, talvez menos? Ela tinha 65. Seria possível? Aproximou-se dos homens, seus passos firmes, embora os joelhos tremessem. Com licença, senhores. Sua voz saiu mais clara do que esperava. Tô ouvindo sobre esse trailer na mata. Onde fica exatamente? Os 2 homens olharam surpresos. Seu Zé, o dono do mercado, parou de pesar o arroz. Moça, começou o Tião com um meio sorriso, esse não é lugar para uma mulher, ainda mais grávida. Fica a uns 6 quilômetros da estrada principal, enfiado na mata perto do córrego seco. O trailer tá sobre blocos de cimento, mas o chão tá podre. Não tem porta, as janelas estão quebradas e o povo conta coisas, acrescentou o outro baixando a voz. Dizem que o argentino Gonzalo não morreu, que mataram ele por dívida de jogo e que de noite se ouve barulhos estranhos, como se ele ainda estivesse lá cuidando das coisas dele. Ninguém se aproxima depois que escurece. Mariana engoliu seco, mas não mostrou medo. E se alguém oferecer 65 mil cruzados, vocês acham que aceitam? O Tião soltou uma risada curta. Moça, aquilo não vale nem 10, mas se você tem coragem de ir morar naquele ninho de bicho, eu mesmo levo você na prefeitura. Garanto que aceitam só para tirar dos livros deles. Então vamos fazer isso, disse Mariana, desamarrando o envelope da cintura e contando as notas gastas sobre o balcão. O som do papel velho pareceu ecoar no silêncio do mercado. Aqui estão 65 mil cruzados. Quero que o senhor faça o favor de levar essa oferta para a prefeitura. Diga que é tudo que tenho. Meu nome é Mariana Souza, viúva do Diego. Os homens se entreolharam. Seu Zé, o dono do mercado, assentiu devagar, como quem reconhece o desespero quando vê. O Tião pegou as notas, pesou na mão e finalmente concordou. Tá bom, dona Mariana, vou levar seu dinheiro. Volta amanhã ao meio-dia que eu digo se fechou o negócio. Mas aviso de novo, esse lugar vai custar sangue para deixar morável, se é que dá. Eu não tenho medo de trabalho, respondeu Mariana. E havia uma determinação na sua voz que fez os homens se calarem. Nunca tive. Naquela noite, encolhida debaixo da ponte, pela primeira vez em meses, Mariana sentiu algo parecido com esperança. Olhou a lua fria e sussurrou. Diego, onde você estiver, me ajuda, me dá força para levantar um lar para o nosso filho. No dia seguinte, ao meio-dia, o Tião esperava no mercado com um papel selado na mão e uma expressão de incredulidade. Parabéns, dona Mariana. Agora a senhora é dona, ou melhor, ocupante legal de um trailer de alumínio
modelo 1962, com 400 metros quadrados de terreno florestal, localizado no lugar chamado Córrego Seco. O secretário riu tanto que alguém queria pagar por aquela porcaria, que pegou as notas e selou o papel sem fazer pergunta. Disse boa sorte tirando as cobras de lá. Mariana pegou o documento, um simples papel oficial que atestava seu direito. Suas mãos tremiam ao segurá-lo. Era seu. Pela primeira vez desde que Diego morreu, tinha algo que era seu. Um lugar no mundo, um teto, mesmo que fosse cheio de buracos. "Pode me levar agora?" perguntou ela. "Claro, sobe na caminhonete. Vamos de uma vez." O caminho foi um tormento. Os 6 quilômetros de estrada de terra viraram uma trilha estreita que a caminhonete mal conseguia passar. Os galhos dos pinheiros arranhavam as laterais do veículo. Quanto mais se afastavam da cidade, mais densa e silenciosa ficava a mata. O único som era o rangido da caminhonete sobre as folhas secas. Finalmente, o Tião freou numa pequena clareira. "É ali, Dona Mariana." E ali estava o trailer. Descansava torto sobre blocos de cimento como um animal metálico encalhado. O alumínio, que um dia foi brilhante, estava opaco, manchado de ferrugem e musgo. Estava cercado por mato alto e pinheiros que quase o cobriam. A porta pendia de uma única dobradiça. As janelas eram buracos vazios e escuros. A vegetação tinha crescido por todos os lados, cobrindo os degraus da entrada. Mariana colocou a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer. O Tião olhou para ela, esperando ver arrependimento no rosto, mas ela apenas respirou fundo e caminhou em direção à entrada. O interior era um pesadelo. O cheiro de mofo, de animal morto e de podridão bateu no rosto dela. O piso de linóleo estava levantado e em várias partes completamente podre, deixando ver a terra úmida embaixo. Havia fezes de gambá e ratos por todo lado. Teias de aranha grossas pendiam do teto baixo. No que foi a cozinha, só restava uma pia enferrujada. Na outra ponta, um colchão manchado e rasgado apodrecia num canto. Mas Mariana viu além do lixo. Viu 4 paredes metálicas que, uma vez limpas, a protegeriam do vento gelado do sul. Viu um teto que, embora gotejasse, era melhor que o céu aberto. Viu um chão que, embora podre, podia ser remendado. Viu um espaço que era seu, que ninguém podia tirar. "É perfeito", disse em voz baixa, e não havia ironia na sua voz. O Tião olhou como se ela estivesse louca. "Perfeito, moça!" Sim, ela virou para vê-lo e seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas não eram de tristeza. Eram de uma determinação feroz. "É nosso, é tudo o que temos, e eu e meu bebê vamos transformar isso num lar." O Tião balançou a cabeça ainda sem acreditar, mas algo no olhar dele mudou. "Bom, a senhora tem mais coragem que muito homem que eu conheço, Dona Mariana. Isso sim. Se precisar de alguma coisa no mercado do seu Zé, diga que eu respondo. Meu sítio fica uns 7 quilômetros descendo pela estrada principal. Deus te ajude." "Obrigada, senhor. Não vou esquecer." Quando a caminhonete desapareceu deixando uma nuvem de poeira, Mariana ficou sozinha diante da sua nova propriedade. O silêncio da mata a envolveu denso e pesado. Antes de continuar essa história inacreditável, se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final vai te deixar de queixo caído até o último segundo. E me conta aqui nos comentários, se você estivesse grávida e sozinha como a Mariana, teria coragem de morar num lugar assim? E mais importante, você desceria num buraco escuro encontrado debaixo do chão da sua própria casa? Quero ler o que você faria nessa situação. Os primeiros dias foram uma batalha contra a sujeira e o abandono. Mariana acordava antes do amanhecer e trabalhava até seus músculos gritarem. Primeiro tirou o colchão podre, arrastando sozinha para a mata com náuseas do cheiro. Depois, com um galho que encontrou, começou a varrer. Varreu quilos de fezes secas, ninhos de rato, folhas e lixo que o argentino Gonzalo tinha deixado. A barriga de 6 meses pesava, mas ela não parava. Usou água que buscou no córrego seco, que por sorte ainda tinha um fio de água limpa a quase meio quilômetro.
Ia e voltava com baldes de plástico velhos carregando água. Mariana usou essa água e um pedaço da própria roupa para lavar cada centímetro do interior. Esfregou as paredes de alumínio, a pia, o teto. O cheiro de mofo não saía, mas o cheiro de podridão começou a ceder. Para tapar os buracos das janelas, usou os mesmos papelões que tinha usado para dormir debaixo da ponte. Para a porta, encontrou umas tábuas velhas na mata e, usando um arame enferrujado, conseguiu prender de forma rudimentar. Não fechava direito, mas pelo menos era uma barreira contra a noite. Para os buracos maiores no chão, usou pedras lisas que encontrou no córrego, preenchendo os buracos com barro e folhas de pinheiro, criando um piso irregular, mas transitável. À noite dormia no canto mais seco, sobre um monte de folhas de pinheiro secas que tinha juntado, coberta com o único cobertor que tinha. Mariana mal dormia. Seu corpo dolorido, ouvindo os sons da mata, os lobos-guarás uivando ao longe, o vento batendo no metal. Era uma dor que a mantinha acordada, mas também era a satisfação de estar construindo algo. Foi na manhã do 7º dia que aconteceu. Mariana tinha decidido que não podia continuar dormindo sobre folhas de pinheiro no canto. O chão no centro do trailer estava tão podre que afundava perigosamente a cada passo. Tenho que arrancar essa madeira podre antes que eu ou o bebê se machuque, pensou. Vou usar a terra de baixo para nivelar. Não tinha ferramentas, então, ajoelhada, Mariana começou a arrancar os pedaços de linóleo e madeira compensada com as próprias mãos. A madeira estava úmida, quase desfeita, transformada numa polpa escura pela umidade que subia da terra. Era um trabalho nojento e suas mãos se encheram de farpas, mas seguiu em frente, tirando pedaço por pedaço, jogando para fora do trailer. O buraco que estava abrindo deixava ver a terra escura e as vigas de metal do chassi do trailer. Estava trabalhando perto do centro, indo em direção ao que foi a cozinha. Foi então que os dedos de Mariana bateram em algo que não era terra mole nem metal enferrujado. Era madeira. Madeira sólida. Mariana parou. Seu coração começou a bater mais rápido sem razão aparente. Ajoelhou e começou a cavar com as mãos, tirando a polpa de madeira podre e a terra úmida que tinha se acumulado. E ali, uns centímetros abaixo do nível original do piso, encaixadas entre duas vigas do chassi, havia umas tábuas de madeira. Não eram parte da estrutura do trailer, eram mais grossas, colocadas intencionalmente sobre a terra. Eram 4 tábuas largas de pinho velho mais sólido, cada uma de 1 metro de comprimento, montadas perfeitamente formando um quadrado. Estavam cobertas por aquela camada de escombros do piso superior, como se o chão podre tivesse escondendo-as. Com o coração batendo cada vez mais forte, Mariana limpou toda a terra ao redor. As tábuas pareciam velhas, mas a madeira de baixo estava surpreendentemente seca. Tentou levantar uma das bordas usando as unhas. Resistiu no início, travada pelo barro seco, mas depois cedeu com um rangido longo e lamentoso. Fez a alavanca com um pedaço de metal que tinha encontrado e levantou a primeira tábua, depois a segunda. E ali, no meio do chão da sua nova casa, havia uma abertura quadrada de 1 metro de lado que descia para a escuridão absoluta. Alguém tinha cavado isso. O antigo dono, o argentino Gonzalo. Mas para quê? Para esconder o quê? Mariana se debruçou, mas o cheiro que subiu era diferente do mofo. Era um cheiro metálico, azedo, um cheiro de lugar fechado e de suor. Estava prestes a buscar a única vela que tinha quando ouviu um som tão baixo que pensou que era o vento, mas ouviu de novo. Era um movimento, um roçar, como tecido contra a terra seca, e depois uma respiração ofegante, aterrorizada. Seu sangue gelou. Havia algo vivo lá embaixo. Mariana, pálida, agarrou-se na borda do piso podre. O único som era o vento entre os pinheiros. E então, de novo, a respiração, um arquejo rápido seguido de um gemido abafado. "Quem tá aí?" gritou Mariana, sua voz tremendo, agarrando o pedaço de metal que tinha usado como alavanca. "Sai daí, ou eu chamo a polícia!" O silêncio que seguiu foi total, opressivo, até os pássaros pareciam ter silenciado. Mariana se inclinou um pouco mais, seu coração batendo tão forte que doía no peito.
por favor, tentou de novo, sua voz mais suave, mais tremendo. Se tem alguém aí, responde, não vou te machucar, tô grávida e sozinha. E então, como um sussurro saído das entranhas da terra, uma voz fraca, rouca, masculina e claramente aterrorizada respondeu num português quebrado com um sotaque estranho. Ajuda, por favor, não deixa eles me acharem, não grita. Mariana quase deixou o metal cair. Seus joelhos falharam e teve que se apoiar na borda do piso podre para não cair. Havia um homem escondido num buraco cavado debaixo do seu trailer. Seu primeiro pensamento foi de terror absoluto. Era um criminoso, um fugitivo, o argentino Gonzalo que diziam estar louco. Estaria ela em perigo? Olhou para a barriga, sentindo o bebê se mexer. O medo de Mariana se transformou instantaneamente em fúria protetora. Sai daí agora mesmo. Sai com as mãos onde eu possa ver. Não vou repetir. Mas a única resposta foi uma tosse seca e um gemido de dor. Não posso. Tô machucado. Por favor, senhora. Água. Só água. Eles estão me procurando. A voz era jovem. Não soava ameaçadora, só desesperada. Mariana estava paralisada, presa entre o medo por seu bebê e a súplica da voz. O que fazia? Correr para a cidade? Levaria horas, e não podia simplesmente deixar um desconhecido escondido debaixo da sua casa. Com o coração na garganta, Mariana tomou uma decisão. Precisava ver, precisava saber com o que estava lidando. Vou descer a vela, disse em voz alta. Vou ver quem você é. Se tentar alguma coisa, juro que te machuco. Segurando a vela com uma mão e o tubo de metal com a outra, ajoelhou e baixou a luz para a escuridão. O ar que subia era frio e cheirava a terra úmida e a algo mais, um cheiro de doença. E o que a luz fraca revelou fez ela sufocar um grito. Não era muito fundo. A luz da vela revelou paredes de terra compacta escavadas à mão. Seria uns 2 metros para baixo, o suficiente para um homem sentar, mas não ficar de pé. Havia uns buracos toscos cavados na parede de terra como degraus. O cheiro de doença e de medo era mais forte. Vou descer, disse Mariana, sua voz ecoando no pequeno espaço. Não vou te machucar, só quero ver. Deixou o tubo de metal na borda, ao alcance da mão, mas desceu só com a vela. Seus pés descalços procuraram os buracos na terra. O ar embaixo era gelado, viciado. Quando seus pés tocaram o fundo de terra batida, levantou a vela. E o que viu fez seu sangue gelar nas veias. Encolhido no canto mais afastado, feito uma bola, havia um rapaz, não um homem, apenas um adolescente. Não teria mais de 19 ou 20 anos. Era de pele clara, ou pelo menos era debaixo da camada de sujeira, lama e sangue seco. Seu cabelo castanho claro estava empelotado. Vestia o que um dia foram jeans e uma camiseta de algodão, agora em farrapos, duros de sangue escuro. Uma das pernas estava estendida num ângulo antinatural, inchada e roxa, com 2 tábuas sujas amarradas dos lados, com tiras de pano, uma tala improvisada. Seu rosto estava desfigurado pelas bancadas, um olho estava completamente fechado pelo inchaço, o lábio partido, e suas mãos estavam destruídas, as unhas quebradas, os nós dos dedos em carne viva, como se tivesse tentado cavar com elas. Mas seus olhos, o único olho visível, estava aberto, arregalado, fixo nela, com um terror tão puro, tão animal, que Mariana sentiu uma pontada no estômago. Meu Deus do céu! Sussurrou Mariana, sentindo as lágrimas brotarem. Pelo amor de Deus, menino, o que fizeram com você? O jovem tremeu tão violentamente que seus dentes bateram. Encolheu-se ainda mais contra a parede de terra, levantando suas mãos destroçadas como para se proteger. Não me entrega, implorou. E sua voz era um grasnido rouco, o português quebrado por um sotaque estrangeiro inconfundível. Por favor, senhora, pelo amor de Deus, não deixa eles me acharem. Vão me matar, juro que me matam. Prefiro morrer aqui.
Mariana sentiu o coração partir. Não era o argentino Gonzalo, não era um assassino, era um menino, um estrangeiro perdido e aterrorizado, escondido debaixo da terra como um animal ferido. O medo que sentia pelo bebê continuava ali, mas agora estava misturado com uma compaixão avassaladora. Calma, disse suavemente, agachando devagar para não assustá-lo mais. Não vou te entregar para ninguém, não vou te machucar. Juro pela vida do meu filho que está aqui na barriga, juro. O rapaz olhou para ela, o terror no olho são lutando contra um vislumbre de esperança. Quem? Quem é você? Me chamo Mariana, Mariana Souza. Acabei de me mudar para esse trailer hoje, faz umas horas. Mostrou as mãos sujas de lama e madeira podre. Não sabia que tinha alguém aqui. Ninguém me disse nada. Se mudou? O rapaz piscou confuso. Esse lugar estava abandonado. Faz muito tempo que estou aqui. Pois não está mais abandonado, disse Mariana com firmeza. Agora é meu, é minha casa. E você, como se chama? O jovem hesitou, seus olhos indo do rosto de Mariana para a abertura escura acima, como se calculasse se podia confiar nela. Finalmente, com voz quase inaudível, respondeu. Lucas, me chamo Lucas, Lucas Fernandes. Lucas, repetiu Mariana suavemente. O nome soava estranho na umidade daquele buraco. Há quanto tempo você está aqui embaixo, Lucas? O rapaz olhou para a escuridão como se tentasse contar os dias nas paredes de terra. Não sei. Muito. A perna, acho que foi faz 2 semanas ou mais. Perdi a conta dos sóis. Mariana sentiu um nó na garganta. 2 semanas ou mais. Esse menino tinha estado sobrevivendo num buraco debaixo da terra, ferido, sozinho, enquanto ela lutava por um teto na cidade. E o que você comeu? Como? Lucas baixou o olhar envergonhado. Tinha uma mochila com umas barras de cereal. Acabaram faz, não sei, 5 dias, 6. A água, tinha uma garrafa, mas acabou. Tava lambendo a umidade da terra. O estômago de Mariana se contraiu. E sua perna, o que aconteceu? Essas pancadas? Lucas fechou o olho são, como se revivesse o momento. Eu caí. Não, me empurraram da caminhonete. Tentei correr, mas me alcançaram. Me bateram com as coronhas dos rifles. Achei que iam me matar ali mesmo na mata. Quebraram minha perna no chute. Daí riram e foram embora. Me deixaram lá para os animais comerem. Quem? Perguntou Mariana, sua voz apenas um sussurro. Quem fez isso com você? O terror voltou ao rosto de Lucas, tão intenso que Mariana recuou um passo. Eles, os homens do seu Valdomiro, os seguranças da serraria. A serraria, o mesmo lugar onde o capataz tinha feito aquela proposta indecente. Mariana sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o frio do buraco. Seu Valdomiro era dono de metade da cidade, um homem poderoso e temido, de quem se dizia controlar tudo, da madeira até a polícia. Eles estão me procurando, sussurrou Lucas, as lágrimas finalmente abrindo caminho pela sujeira. Ofereceram dinheiro por mim. Ouvi na cidade antes de me acharem. 50.000 cruzados por achar o gringo espião. 50.000 cruzados. Era uma fortuna inimaginável. Mariana podia sentir o peso dessa quantia. Com esse dinheiro, poderia comprar uma casa de verdade em Curitiba, ter o bebê num hospital particular, viver sem medo, sem fome. Tudo o que tinha que fazer era sair daquele buraco, caminhar até a cidade, encontrar seu Valdomiro e dizer onde estava o rapaz. Garantiria o futuro do seu filho. Mas então olhou aqueles olhos aterrorizados, aquele corpo quebrado, aquele menino, porque era isso que ele era, um menino estrangeiro e destroçado. Olhou as próprias mãos calejadas de lavar roupa alheia, de arrancar madeira podre para dar um teto para seu bebê. E Mariana soube que não havia escolha. Não realmente. Vou buscar comida, disse finalmente, e água. Você precisa comer e algo para essa perna. Tá muito mal. Depois vemos o que fazer. Vai me denunciar? Perguntou Lucas tremendo. Mariana olhou fixamente nos olhos dele e disse a verdade que sentia nas entranhas. Não,
Não vou. Mas você precisa me contar sua história. Precisa me dizer como chegou aqui. Por que te chamam de espião? Por que te procuram? Preciso saber no que tô metendo, meu filho. Lucas assentiu devagar, o alívio inundando seu rosto, embora o terror continuasse ali agarrado a ele. Mariana subiu os degraus de terra, seu corpo pesado, não só pelo esforço, mas pelo peso da decisão que acabara de tomar. Uma decisão que colocava seu filho, ainda não nascido, na mesma mira que aquele rapaz. Lá em cima, cobriu a abertura de novo com as tábuas, disfarçando o melhor que pôde com os pedaços de madeira podre e terra. Não era um arranjo perfeito, mas disfarçava a entrada. Agora, Lucas estava exposto no único cômodo que tinha. Se alguém viesse, não teria onde se esconder. A prioridade era a perna. O cheiro que vinha dela era de morte. Mariana pegou o balde de lata, encheu com água do córrego e misturou um pouco de sal que tinha guardado num saquinho de papel. Era uma refeição miserável, mas era tudo que tinha. Voltou ao buraco, tirou as tábuas e desceu com cuidado. Encontrou Lucas como tinha deixado, tremendo no canto. Toma, disse, estendendo o balde de água. Bebe devagar, seu estômago não deve estar acostumado. Lucas agarrou o balde com as mãos destroçadas e bebeu, a água escorrendo pelo queixo sujo, lágrimas de alívio e dor se misturando com o líquido. Era como ver um homem morto voltar à vida. Bebeu quase metade, antes que Mariana tirasse gentilmente. Devagar, agora come isso. Deu a ele um punhado de arroz cozido frio que tinha sobrado. Lucas devorou usando os dedos machucados para raspar os lados sem se importar com a sujeira. Cada engolida era um esforço doloroso. Quando terminou, recostou contra a parede de terra, fechando o olho são por um momento. O alívio imediato da comida e água pareceu dar-lhe um pouco de clareza. Abriu e olhou para Mariana, um olhar de gratidão tão profundo que a ela doeu. Obrigado, sussurrou. Meu Deus, obrigado. Mariana sentou no chão frio na frente dele. Agora fala, Lucas. Por quê? Por que te chamam de espião? O que você viu? Lucas respirou fundo, o ar chiando no peito. Eu sou estudante da Universidade de Buenos Aires. Estudava biologia, conservação. Vim para o Brasil como voluntário para um projeto sobre desmatamento ilegal na Mata Atlântica. Mariana assentiu, entendendo. A madeira, a serraria do seu Valdomiro. Tinha uma câmera, continuou Lucas, sua voz baixa. Estava documentando, não só as árvores. Os caminhões saíam de noite carregados de troncos enormes de árvores centenárias. Usavam rotas que não estavam nos mapas. Mas não era só madeira, Mariana, disse Lucas, sua voz baixando para um sussurro aterrorizado, apesar de só estarem eles dois no buraco. Era outra coisa. Uma noite segui os caminhões. Saíram da rota da madeira e entraram por um vale que não está em nenhum mapa. Dirigi meu jipe o mais longe que consegui e depois caminhei. Tinha uma pista de pouso clandestina, pequena, só de terra, mas iluminada com geradores. Parou, engolindo seco, a memória vívida no olho-são. Vi como descarregavam os troncos, mas alguns estavam ocos. Tiravam pacotes embrulhados com fita bege e carregavam armas novas nos mesmos buracos. Era uma troca. Vi o próprio seu Valdomiro lá falando com homens que não eram daqui. Falavam em espanhol como eu, mas eram diferentes, com roupa cara. E vi o chefe da polícia, o delegado Pereira, recebendo uma maleta. Eu estava escondido entre as rochas, continuou Lucas, seu corpo tremendo pela lembrança. Tava tirando fotos com uma lente longa. Tinha que fazer, tinha provas. Mas pisei num galho, um barulho pequeno, mas um dos seguranças ouviu, gritou, começaram a atirar. Corri como nunca na minha vida, de volta pro meu jipe. Mas eram mais rápidos, conheciam o terreno, me cercaram. Eu não tinha nada, só minha câmera. As lágrimas corriam pelo rosto sujo. Me agarraram, me arrastaram de volta pro claro na frente do seu Valdomiro. Ele nem olhou para mim, só disse, tirem a câmera e queimem.
E ele, garantam que os bichos jantem bem hoje, que pareça um acidente, que o gringo se perdeu e caiu num barranco. Mariana fechou os olhos, imaginando o terror. Me bateram, todos eles, com as botas, com as coronhas. Me perguntavam para quem eu trabalhava, a DEA, o governo. Eu gritava que era estudante, que só me importava com as árvores, mas não acreditaram. Ou não se importaram. O delegado Pereira, ele foi quem quebrou minha perna, pulou em cima dela, ouviu o estalo, e daí só riram e foram embora. Me deixaram jogado na mata a quilômetros daqui, com a perna quebrada, sangrando. Mas como você chegou aqui? Perguntou Mariana, a confusão misturada com o horror. Se te deixaram tão longe? Não sei, sussurrou Lucas. Me arrastei, não sei por quanto tempo, dias, uma noite longa, desmaiei. Acordava, estava chovendo, estava com tanta sede. Só sabia que tinha que me mexer, me afastar daquele lugar. Minhas mãos, me arrastava com as mãos. Levantou as mãos destroçadas, cobertas de crostas e terra como prova. Vi esse trailer, parecia abandonado, um refúgio. Me arrastei pela porta que estava caída. Pensei que podia, só morrer aqui, mas debaixo de um teto. Estava deitado no chão, bem aqui, tremendo de frio, e senti que as tábuas estavam soltas. Não sei porquê, instinto. Empurrei, achei o buraco, esse buraco. Pensei, aqui eles não vão me achar. Aqui embaixo tá escuro. Me deixei cair dentro. Foi uma agonia pela perna e consegui puxar as tábuas de novo e fiquei aqui, ouvindo, esperando que voltassem, esperando morrer. E daí ouvi você, seus passos. Achei que eram eles que tinham voltado para terminar o trabalho. O silêncio que seguiu foi denso, carregado com a verdade do que ele acabara de confessar. Mariana entendeu. Esse menino não só tinha visto um crime, tinha visto o coração do império do seu Valdomiro. E 50 mil cruzados não era uma recompensa, era o preço para silenciá-lo para sempre. Mariana ficou imóvel no frio do buraco. O silêncio era total, quebrado apenas pela respiração sibilante de Lucas e o pingar de água de condensação na terra. 50 mil cruzados, narcotráfico, polícia corrupta. Seu Valdomiro. Cada palavra era mais um prego no caixão. Tinha vindo para um trailer abandonado para escapar da fome e tinha caído direto na boca, não de um lobo, mas de um monstro. Seu primeiro instinto foi animal, tampar o buraco, fingir que nunca o tinha visto, pegar suas coisas e correr sem olhar para trás, embora não tivesse para onde ir. O que valia a vida desse menino estrangeiro contra a vida do seu filho ainda não nascido. Se seu Valdomiro descobrisse que ela estava escondendo Lucas, não se limitariam a expulsá-los, os fariam desaparecer, ela e o bebê. Seriam só mais uma história de gente que foi para o sul e nunca chegou. O terror era tão físico que cortava a respiração. Mas então olhou para Lucas. Realmente olhou. Viu o sangue seco no cabelo, a forma como seu corpo tremia incontrolavelmente de febre e dor. Viu as mãos destroçadas, as mãos de um garoto que devia estar escrevendo num caderno, não cavando a própria tumba. E pensou no Diego, pensou na última promessa dele. Cuida do nosso filho, Mari. Como podia cuidar do filho se ensinasse com o exemplo que estava cesto deixar morrer um ser humano ferido por medo? Como podia criar uma criança de bem se ela mesma se tornasse cúmplice de um assassinato por omissão? Que tipo de lar seria esse construído sobre os ossos de um inocente? Não podia. O dinheiro não valia uma alma. E ela não ia vender a dela, nem a do filho, por medo. Você não vai morrer aqui, disse Mariana finalmente, sua voz tremendo, mas cheia de uma convicção que não sabia que possuía. E eles não vão te encontrar, vamos dar um jeito. Como? Sussurrou Lucas, o desespero nublando o olho-ção. Não tem jeito, senhora. Tô acabado. Minha perna cheira mal. Não tem jeito. Tem jeito se você sair daqui de baixo, disse Mariana com brusquidão, a decisão dando-lhe força. Vai morrer de gangrena nesse buraco. Tem que sair agora. Não pode ficar aqui.
Não, não, é seguro aqui embaixo. Em cima tô exposto. Em cima tô eu, interrompeu Mariana. Não pode ficar aqui. Tem que se mexer pro trailer. Vamos limpar essa perna. Vamos pensar, mas não vai apodrecer aqui embaixo. Lucas olhou com pânico, mas a determinação no rosto de Mariana era absoluta. Vamos, menino, se apoie em mim. Vai doer e você vai querer gritar, mas tem que subir. O processo foi um pesadelo. Lucas era mais alto que ela e, embora estivesse esquelético, era peso morto. Mariana se colocou debaixo dele, tentando que se apoiasse nos ombros. No primeiro movimento, Lucas soltou um grito abafado que fez Mariana congelar, ouvindo, mas a mata permaneceu em silêncio. De novo, ordenou ela, empurrando, puxando. Com Lucas meio delirante pela dor, conseguiram subir os toscos degraus de terra. Tirá-lo pela abertura foi o pior. A perna quebrada bateu na borda do piso e Lucas desmaiou por um segundo. Mariana, com uma força que não sabia que tinha, arrastou-o pelo chão sujo do trailer até o canto mais seco, onde tinha dormido sobre as folhas de pinheiro. Quando recuperou a consciência uns segundos depois, estava deitado sobre o monte de folhas de pinheiro, olhando o teto de alumínio manchado, respirando pesadamente. Mariana estava ofegante, todo o corpo dolorido pelo esforço, a barriga pesada. Olhou o buraco aberto no chão. Aquele buraco já não era um esconderijo, era uma tomba. Não podia arriscar que algo caísse lá. Com esforço, arrastou o colchão podre que tinham jogado fora e colocou sobre a abertura, cobrindo com tábuas soltas e o resto das folhas de pinheiro. Não era um reparo, mas disfarçava a entrada. Agora Lucas estava exposto no único espaço que tinham. Se alguém viesse, não teria onde se esconder. A prioridade era a perna. O cheiro que emanava dela era inequívoco, era a infecção, era a morte chegando devagar. Mariana sabia que sem remédio, sem um médico, as chances de Lucas eram quase nulas. Mas tinha que tentar. Não tinha dinheiro para remédios, não tinha como levá-lo a um hospital sem denunciá-lo. Pegou o balde de lata, voltou ao córrego e encheu com a água mais limpa que conseguiu encontrar. Voltou e ajoelhou ao lado de Lucas. Isso vai doer, avisou, mas tenho que limpar. Com cuidado infinito, começou a desatar as tiras de pano sujas que serviam de tala. Lucas mordia o lábio partido, tentando não gritar. Quando Mariana removeu a última tira, a perna ficou exposta e o que viu fez seu estômago revirar. A perna estava inchada ao dobro do tamanho normal, roxa e negra em algumas partes. Havia um corte profundo na canela, infectado, expelindo um líquido amarelado. O osso claramente estava quebrado, a perna torta num ângulo horrível. Meu Deus, sussurrou Mariana. Molhou um pedaço da própria saia rasgada na água e começou a limpar suavemente ao redor da ferida. Lucas apertava os punhos, lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. A água ficou vermelha e amarela de sangue e pus. Mariana limpou o melhor que pôde, mas sabia que não era suficiente. A infecção estava profunda. Precisava de antibióticos, de um médico, mas não tinha como conseguir sem expor Lucas. Rasgou mais pedaços da própria saia e fez ataduras limpas, amarrando-as ao redor da perna com cuidado. Não era muito, mas era tudo o que podia fazer naquele momento. Obrigado, sussurrou Lucas quando ela terminou, seu rosto pálido de dor e exaustão. De nada, respondeu Mariana, sentando pesadamente. Agora descansa. Eu vou pensar em alguma coisa. Mas enquanto dizia isso, a realidade da situação caiu sobre ela como uma tonelada de tijolos. Estava escondendo um fugitivo procurado por homens poderosos. Não tinha dinheiro, não tinha comida suficiente, não tinha remédios. Estava grávida de 6 meses, sozinha num trailer no meio do nada, com um rapaz morrendo de infecção. Como ia protegê-lo? Como ia proteger seu bebê? A noite caiu sobre a mata fechada como um cobertor negro. Mariana sentou no chão frio do trailer, as costas apoiadas na parede de alumínio gelado, uma mão na barriga onde o bebê se mexia inquieto. Lucas dormia ou estava inconsciente no canto, sua respiração irregular, febril. O silêncio da mata era absoluto.
quebrado apenas pelo uivo distante de um lobo-guará e o vento gemendo entre os pinheiros. Mariana não dormiu. Ficou ali, pensando, planejando, orando. Sabia que tinha tomado a decisão mais perigosa da sua vida, mas no fundo do coração sabia que era a única que podia viver consigo mesma. Se ia proteger esse menino, teria que ser mais esperta que os homens de seu Valdomiro, mais forte que o medo, mais corajosa que nunca tinha sido. E enquanto a lua subia fria e indiferente sobre a mata, Mariana Souza, viúva grávida de 23 anos, fez uma promessa silenciosa. Diego, onde você estiver, me ajuda. Me dá força para proteger nosso filho e esse menino. Me dá sabedoria para vencer esses demônios. Os dias que seguiram foram os mais difíceis da vida de Mariana. Lucas estava piorando. A febre subia e descia em ondas violentas. Delirava, gritava em espanhol coisas que Mariana não entendia. Chamava por alguém chamado mamá. Chorava como uma criança. A perna continuava inchada, o cheiro de infecção enchendo o pequeno espaço do trailer. Mariana sabia que estava perdendo a batalha. Sem antibióticos, Lucas ia morrer, e ela não podia simplesmente assistir, tinha que arriscar. Na manhã do 4º dia, tomou uma decisão. Ia à cidade, ao mercado do seu Zé, ia tentar conseguir algum remédio, qualquer coisa, sem levantar suspeitas. Mas não podia deixar Lucas sozinho e exposto. Se alguém viesse, o encontraria indefeso. Teve uma ideia. Com esforço tremendo, Mariana e o próprio Lucas, nos breves momentos de lucidez que tinha, conseguiram movê-lo de volta para o buraco. Foi uma agonia para ele, mas concordou que era mais seguro. Uma vez lá embaixo, Mariana cobriu a abertura com as tábuas, o colchão podre e empilhou o máximo de lixo e folhas em cima, fazendo parecer apenas parte do chão destruído. De longe, ninguém perceberia. Volto antes do anoitecer, prometeu ela, sua voz ecoando no buraco. Fica quieto, não faça barulho por nada. Cuidado, sussurrou Lucas, sua voz fraca. Eles estão por toda parte. Mariana saiu do trailer, trancando a porta improvisada o melhor que pôde. A caminhada até a estrada principal levou quase 1 hora, com a barriga de 6 meses pesando a cada passo. Conseguiu carona com um caminhoneiro que ia para Guarapuava e chegou à cidade ao meio-dia. O mercado do seu Zé estava movimentado. Mariana entrou, o coração batendo forte. Seu Zé estava atrás do balcão, pesando feijão para uma cliente. Quando viu Mariana, acenou com a cabeça. Dona Mariana, como vai? Conseguiu se acomodar naquele trailer? Sim, seu Zé, obrigada, respondeu ela, forçando um sorriso. Vim comprar umas coisas. Caminhou pelos corredores estreitos, fingindo olhar produtos, mas na verdade procurando. Lá, numa prateleira empoeirada, viu uma caixa de analgésicos e outra de um antibiótico velho, o tipo que se comprava sem receita na época. Tetraciclina. Não sabia se serviria, mas tinha que tentar. Pegou as 2 caixas, mais um pouco de arroz, feijão e algumas velas. Levou tudo ao balcão. Seu Zé começou a somar. Vai dar 8.500 cruzados, dona Mariana. Mariana tinha apenas 6.000. Seu rosto empalideceu. Seu Zé, eu só tenho 6.000 agora. Posso pagar o resto semana que vem? Seu Zé olhou para ela, depois para a barriga, depois para os remédios. Seus olhos se estreitaram. Tá doente, dona Mariana? Esse antibiótico é forte. O coração de Mariana quase parou. Não, mentiu rapidamente. É por precaução. Tô grávida e sozinha lá no meio da mata. Quero ter remédio em casa caso fique doente, sabe como é? Seu Zé continuou olhando, suspeitoso. O silêncio se estendeu. Finalmente, suspirou. Tá bom, leva. Paga o resto quando puder. Obrigada, seu Zé, Deus lhe pague. Mariana pegou as sacolas e saiu rápido, o coração disparado. Mas ao virar a esquina, quase colidiu com alguém. Era o Tião, o homem que a tinha levado ao trailer. Dona Mariana, como vai? Conseguiu dar um jeito naquela porcaria? Sim, Tião, obrigada, respondeu ela tentando soar casual. Tá ficando mais morável. Que bom, disse Tião, mas seus olhos foram para as sacolas.
Comprando mantimento? Sim, umas coisinhas. Ele se inclinou mais perto, baixando a voz. Dona Mariana, tome cuidado por aqueles lados. A polícia e os homens do seu Valdomiro estão percorrendo a mata. Estão procurando um gringo, um espião. Dizem que tá ferido, pode estar escondido por ali. Seu Valdomiro tá oferecendo dinheiro bom por informação. 50 mil cruzados. Se você vir alguma coisa estranha, me avise, viu? De nada, dona. Se cuida. Tião se afastou e Mariana ficou ali, tremendo. Eles estavam procurando. Estavam perto. Tinha que voltar rápido. Conseguiu outra carona e chegou à trilha do trailer no meio da tarde. Correu o último quilômetro, a barriga pesando, as sacolas batendo nas pernas. Chegou ofegante, abriu a porta e imediatamente foi até o buraco. Tirou o colchão, as tábuas. Lucas, tô aqui! Um gemido fraco veio de baixo. Desceu com dificuldade, a vela na mão. Lucas estava pior, o rosto em brasa de febre, os lábios rachados. Água, sussurrou. Mariana deu água primeiro. Depois mostrou as caixas de remédio. Consegui, antibiótico, vai te ajudar. Leu as instruções na caixa velha. 2 cápsulas a cada 8 horas. Deu 2 a Lucas com água. Ele as engoliu com dificuldade. Agora você tem que lutar, disse Mariana, segurando a mão destroçada dele. Esse remédio vai te ajudar, mas você tem que lutar, entendeu? Lucas assentiu fracamente. Obrigado, você tá me salvando. Ainda não, disse Mariana, mas vamos chegar lá. Ela subiu, cobriu o buraco de novo e sentou no chão do trailer, a mão na barriga. O bebê chutava forte, como se sentisse o perigo. Aguenta, meu filho, sussurrou Mariana. Aguenta que a mamãe vai proteger a gente. E enquanto a noite caía de novo sobre a mata sinistra, Mariana Souza, grávida e sozinha, montava a guarda sobre o rapaz escondido debaixo da terra, sabendo que os caçadores estavam se aproximando e que a batalha real estava apenas começando. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a continuação dessa história inacreditável. Quero muito saber sua opinião. Você acha que a Mariana vai conseguir salvar o Lucas e proteger seu bebê? Compartilha nos comentários o que você faria no lugar dela, se teria essa coragem toda. E se essa história te emocionou, me conta que parte mais te impactou. Sua história, sua experiência também importa para essa comunidade. Vamos crescer juntos, compartilhando não só histórias, mas também esperança e coragem. Um abraço forte e até o próximo vídeo!